Previsão de Cazuza, tá, eu sei. É meio confuso, mas isso vai fazer sentido, eu prometo. Oi, gente! Tá, só pra um contexto, antes da gente entrar no ponto, o que o Cazuza tem a ver com isso? Em um outro dia a gente estava andando de carro e a gente reparou como as ruas ficam poluídas durante essa época de política. E a gente até comentou isso na hora. Nossa, as ruas estão todas poluídas de um monte de gente que eu Um nem monte de nunca vi. imagem. Um monte de pessoa, um monte de mulher, de homem que a gente nunca viu na vida. Aí voltamos pra casa, né? Era dia de limpar a casa. Isso. Aí eu fiz questão, na verdade, do meu amor escutar essa música de Cazuza, que era O Tempo Não Para. E depois disso eu coloquei outra de Cazuza, que era Ideologia. E a gente parou pra refletir, assim, do nada, quando a gente tava limpando a casa, sobre como essa música é atual e reflete, tipo, os dias de hoje que a gente vive no Brasil. Exato. E essa música, né, essas duas músicas do Cazuza foram lançadas no final dos anos 80. E, tipo assim, era o começo da Constituição de 1988 e era após o final da ditadura militar. Então a gente já consegue entender um pouco sobre a revolta de Cazuza nessas duas músicas. E, tipo assim, até os dias atuais, né, a gente usa a Constituição de 1988. Só que o problema é, o que tá no papel, o que tá na teoria, a gente não vê na prática do Brasil, né? A gente tem que se perguntar do porquê a gente tá tão cansado sobre essas coisas. Porque, como na música que ele retrata que, tipo, o passado só tá se repetindo e o futuro parece que continua no passado, sabe? Eu vejo o futuro repetir o passado. Não tem uma melhora, uma real melhora. Não existe uma pessoa que realmente está disposta a mudar o Brasil. O brasileiro é acostumado com a rotina do levar vantagem, né? Mas o problema disso é que muitos acabam alienados. E as pessoas começam a normalizar loucuras, assim, principalmente relacionada à política no Brasil. Porque a gente vê que a política no Brasil é uma coisa que não muda, por isso que a gente ficou tão, assim... Acostumado, conformado com as coisas. Então, mas, tipo, relacionada à música do Cazuza, a gente ficou tão reflexivo, porque a gente só vê o futuro e repetir o passado, né? Tipo, eu já até vejo pessoas falando que, se você sair do Brasil e voltar daqui a 10 anos, você vai ver que não mudou nada. Que tá a mesma coisa. Tá a mesma bosta. E realmente tá a mesma bosta. Não evolui. Na real, o que o governo faz com a gente? O governo critica os jovens porque a gente é de determinada geração e não sabe fazer tal coisa. Aí você vai ver o que o governo faz pelos jovens. Né, eu vejo tantas pessoas falando, nossa, os jovens, as crianças são o futuro da nação, o futuro do Brasil. Mas, mano, que investimento você tá vendo pras crianças que são o futuro, pros jovens? Porque os jovens só vê desgraça acontecendo. E como é que eles vão se inspirar? A gente vê na escola que a gente começa assim, nossa, eu quero ser astronauta. Quero mudar o mundo. Na música do Cazuza fala isso. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo. Porque meio que a gente vê como seres com o mundo pronto, não como seres críticos. Exato. E é isso que o governo quer, que a gente seja seres que vejam o mundo como pronto e dado. Não como um ser crítico que critica, que pensa a mudar as coisas realmente, Mas entendeu? a verdade é que a gente tem poder mais do que o suficiente pra mudar. Galera, vão atrás das suas próprias coisas. Dos seus direitos, assim como na Constituição, né? É que nem a famosa corrida dos atos. Você se acostumar, toda vez ficar acostumado com aquele ciclo e não fazer nada, você vai morrer insatisfeito com a vida, triste. Sendo que é totalmente possível conciliar as outras coisas. E a verdade é que o ser humano complica tudo que está acontecendo. E muitas vezes, a gente tá falando mais de questão do Brasil, não do mundo, né, em geral. Muitas vezes as pessoas só criticam a geração presente. Mas se você for parar pra ver, desde que descobriram o Brasil, que o Brasil é mal administrado. E isso foi passando de geração para geração para geração. E essa geração de agora tá vivendo as consequências da geração passada. Então, as pessoas só culpam essa geração. Que esses jovens não querem nada com a vida, são geração neném, né? É geração neném. Só pra você ver o quanto de um absurdo que os jovens estão vendo que vale mais a pena jogar cassino do que ir pra a faculdade, universidade, Sim. entendeu? A gente faz faculdade, a gente entende como é essas coisas e a gente fica de cara com
quando tem pessoas da nossa mesma idade que ficam usando o cassino como se fosse um tipo de investimento. Sendo que Muita isso gente não sabe que isso não é totalmente investimento. errado. Mas, tipo, por que o cassino tá aqui? Sendo que é, tipo, proibido. proibido por lei. E é por isso que na música do Cazuza diz que ele procura uma ideologia para poder Sim. viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Porque, tipo, numa concepção geral, quem é que tá... O governo dá uma ideologia pra gente viver? A cada dia que a gente cresce, a gente fica mais à mercê dele e não vê mais esperança de Na verdade, é que, tipo assim, quando você dá muito poder pra uma pessoa, ela vai querer alienar você com as ideologias que ela já tem de vida. Mas isso não quer dizer que você tem que seguir essa ideologia e nem quer dizer que essa ideologia é pra você ou sirva pra você. Se a gente for parar pra pensar na Bíblia, por exemplo, isso é uma ideologia. Mas você não é obrigado a seguir a Bíblia. Mas tem uma coisa muito interessante que é livre arbítrio. livre-arbítrio. Por exemplo, vamos falar de Bíblia aqui agora. A Bíblia, pelo menos, diz que o ser humano a tendência dele é ser mal por natureza e que a gente tá com livre-arbítrio desde que a gente se conhece, desde por nascença. Pois cada ser vivo tem uma escolha própria a tomar, a decidir. Sim, e tipo assim, eu acho que ninguém nasce mal. Eu acho que a sociedade pode corromper, sim, as pessoas. Só que você tem que ter isso dentro de você. Porque eu vejo que tem pessoas que passam por tanta coisa ruim na vida e nem por isso fazem ela se tornar uma pessoa ruim. Entendeu? Mas agora tem gente que usa isso como desculpa pra se tornar uma pessoa ruim, má influente, que só faz coisas negativas pra outras e pra si próprio. Então é por isso que é importante, na música do Cazuza, ideologia pra viver. Viver. Será que a gente faz o mínimo, que é viver? A gente só tá sobrevivendo. Principalmente no Brasil, que a gente não vê, às vezes, nem visão de mundo. Como a gente falou que a gente é jovem, né? Eu e meu amor aqui, a gente tem 19 anos. E, sinceramente, a gente vê muita pouca esperança aqui no Brasil. É tanto que a gente pensa até em, sei lá, ir pra fora do Brasil pra ver se muda Deus alguma quiser. coisa. E é claro que a gente não tá falando de nenhum lado político aqui. O tema principal é a política, porque a gente tá vivendo isso agora, tá em época de política. Mas a gente não tá com nenhum lado político. Se você for pesquisar no YouTube, tem um documentário chamado Ilha das Flores, que vê o lado das pessoas que não tem Não tem ninguém. nada. Não tem ninguém. Nada. Não tem casa, não tem lado político, não tem Muitas vezes não tem nem ideologia. família. Fica lá, num Isso. monte de lixo. E se você for ver, é tão crítico que essas pessoas, elas não comem nem separa as melhores partes do lixo para os porcos e as sobras das sobras Ficam vão para para as essas pessoas. pessoas. Tipo assim, isso é uma coisa assim que a gente vê que a gente fica à mercê. A gente fica à mercê de quem tem mais poder. Por que o governo não olha para essas pessoas? Por que, Às que ao vezes- invés de darmos atenção para uma cadeirada, vamos ser sinceros, por que, que a gente não dá mais atenção para essas pessoas que estão tipo de refém São reféns. da vida? Elas são refém da vida. É que nem na música do que ele fala também que meus inimigos estão no poder. Inimigos estão no poder. Realmente estão no poder, porque quem é que ajuda o povo? Sinceramente, quem é que ajuda? Sempre em época de política, ele sempre vem com um papo que a gente é do povo, a gente é do povo. Quer de promessa, sei lá o que, vamos acolher você. Só que isso não acontece na prática, só na teoria. E você fica frustrado, cada dia que passa você fica mais frustrado com isso. E não tem melhora. Aqui é um circo. Sim, é muito pão e circo. O Brasil é pão e circo. E a gente, os brasileiros, a gente somos o palhaço. A gente tá sendo pintado de palhaço e os caras estão lá na arquibancada rindo da gente. A gente tá falando aqui como neutros. Por isso que a gente citou aqui o documentário Ilha das Flores. A gente tá mais naquela posição, igual na música do Cazuza, aquele garoto que ia mudar o mundo. A gente era pra ser seres críticos. Mas a gente não consegue ser seres críticos porque podam os nossos sonhos, Nossos sonhos. nossas asas. E a gente só fica assistindo tudo em cima do muro, igual na música. Mas a gente tá aqui pra, sei lá, dar um alerta pra vocês, mudar a visão de vocês sobre o mundo
o Brasil principalmente, Pra não ficar refém de ninguém E se correr atrás dos seus sonhos. prefiram ter o seu próprio conhecimento do que você se alienar à política, até às vezes à religião. Mas você tem a sua ideologia para viver. Obrigado!